Graças a Deus. Meus irmãos e amigos, neste momento, para adorarmos, exaltarmos e bendizermos o santo nome do Senhor, quero convosco compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que se encontra em Salmos 139, do primeiro versículo até o 7, diz a palavra do Senhor, este manual sagrado, a Carta Magna Celestial. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas-me o andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, o Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. Deus maravilhoso e eterno, o rei Davi, homem escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, aquele que Deus olhou dos céus e decidiu, é este que será rei sobre o meu povo, que apacentará, lutará, batalhará em prol de uma nação, de um reino, de um país, e fará os inimigos do Senhor respeitarem a grandeza de Deus naquele território. Davi, homem de muitas lutas, batalhas e dores, mas de certeza de fé, colocou ele de coração temer a Deus. Quantos reis reinaram sobre o povo de Deus e perderam o temor? E nem sequer professaram o nome do Senhor. Muitos foram servir a Baal, a Astarote, a Moloque e abandonaram a Deus. E Davi, antes de chegar ao reino e até ao terminar o reinado, estava ele a ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito. E neste salmo, ele está a mostrar a onipotência, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. O Deus que tudo sabe, que tudo vê, que não existe impossível para ele, que é capaz de entrar aonde o homem não pode entrar, fazer o que o homem não pode fazer. Davi diz nas suas palavras: como fugirei da tua face? Para onde me irei do teu espírito? Ó Deus, tudo tu sabes. Todo o poder é teu. Tu sabes de todas as coisas. Eu não tenho como me esconder. Eu não tenho como fugir. Não tenho como me distanciar. Então a única opção é temer a Deus e guardar a sua palavra. Baseado nesses versículos lidos, de que o homem não consegue fugir da face de Deus, eu quero prosseguir falando do temor de Deus, da importância que é temer a Deus. Pois a cada dia que passa,
o homem se afasta e procura não temer mais a Deus. Porque o homem que teme a Deus não faz as loucuras que muitos estão fazendo, e isso com a Bíblia nas mãos. E isso ostentando uma credencial de pastor, de bispo, de apóstolo, seja lá o que for. Quem teme a Deus não vive errado. Quem teme a Deus, se cometer um pequeno deslize, ele volta-se para o Senhor desesperado, a clamar a misericórdia do Senhor, porque ele teme a Deus. E quem não teme a Deus, quem perdeu o temor de Deus, ou nunca temeu a Deus, mesmo que esteja ostentando o nome de evangélico, ele vai continuar errando e vivendo ao seu bel prazer, sabendo que terá um trágico fim, tanto nessa terra como na eternidade. Ao falar do temor de Deus, não é circunstância que faz perder o temor. Não é a pobreza, não é a escassez, não é a opressão de um governo sádico e tirano que faz perder o temor a Deus. Pelo contrário, é o momento que os fiéis mais temem a Deus e buscam um socorro no Deus Todo-Poderoso. Quando o povo de Deus se encontrava cativo no Egito, Faraó resolveu destruí-los estrategicamente, pois via um povo forte, um povo que ia crescendo, preparados, com uma doutrina diferente da deles, diferente da doutrina dos egípcios, com um temor diferente do temor dos egípcios, com uma crença em um Deus que era maior que o Deus egípcio. Faraó então decidiu matá-los. Mas ele queria matar e ficar tudo sob controle, tudo bem, acobertado, como se não fosse ele que tinha matado. Chamando as parteiras que atendiam as mulheres nos seus partos. E disse: é para matar os meninos e deixa as meninas vivas. Quando nascer as crianças, olhai se é menino ou menina. Se for menino, é para matar. Se for menina, deixe viva. Nós vamos acabar com a identidade deste povo. Era muito fácil. As meninas cresceriam, se tornariam moças adultas e então se casariam com os egípcios. E lentamente eles iriam aniquilando a identidade do povo de Deus. Isso era o pensamento de Faraó. Mas a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus, e isso elas não fizeram. Livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 1, no versículo 17. As parteiras temeram a Deus e não fizeram. E driblaram a Faraó por causa do temor de Deus. Temos vivido dias difíceis e se faz necessário o povo que está com a Bíblia Sagrada em mãos voltar ao temor de Deus. Não praticar loucuras, ordens insanas, por causa do temor de Deus. As parteiras não temeram pela própria vida. O rei poderia mandar matá-las, eliminá-las, mas elas disseram ao rei: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Quando nós chegamos, as crianças já nasceram, elas já viram, não podemos mais matar. Faraó buscou outras estratégias, mas esta falhou, porque as parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. Temor de Deus. E por que é que elas temeram a Deus? Porque elas sabiam:
o que está escrito no Salmo 139. Para onde, Senhor, eu irei da tua face? Como eu vou fugir da presença do Senhor? O Senhor sabe, o Senhor conhece a minha vida antes do meu nascimento. O Senhor conhece o que eu vou falar antes que tenha uma palavra na minha língua. O Senhor conhece os meus pensamentos, conhece o meu deitar, o meu sentar, o meu caminhar, o meu agir, o meu proceder. Tudo o Senhor sabe. Então a melhor opção é temer ao Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Por que razão tanta gente tem feito tanta desgraça e tanta loucura? Por que tantos líderes têm caído? E caído de uma forma vergonhosa. Caído em adultério, caído na pornografia, no roubo, na falta de transparência com o que não é dele, ainda mais na cultura brasileira, que muitos dominam com a cultura do patrimonialismo. Ele pensa que é tudo dele, o político acha que a cidade é dele, que o estado é dele, que o país é do presidente. E assim muitos evangélicos, pastores, acham também que a igreja é dele, que o ministério é dele, que ele tem que deixar para o filho, para o neto, para o bisneto, para a mulher dele, que não precisa prestar conta a ninguém. E quando presta conta, tem uma prestação de conta engraçada às vezes. Já vi isso há muito tempo. Hoje eu não preciso mais ver isso. Hoje eu temo a Deus. Prefiro andar no temor de Deus e viver a palavra de Deus e ser um batalhador igualzinho a você, meu irmão. Lutador. Sem estar submisso a certas normas diabólicas. É necessário temer a Deus acima de todas as coisas, pois Deus tudo sabe e tudo pode. E ninguém pode fugir da sua presença, da sua face, do seu olhar. Ao observarmos na Bíblia Sagrada o livro de Neemias, quando Neemias vem da Babilônia, que já tinha os babilônios perdido o território para Ciro, o grande rei Ciro. Aí se passando os tempos, Neemias fica em Babilônia. No status, era copeiro do rei. A vida do rei estava ali. Ele servia a taça de vinho para o rei. Não era cargo para qualquer um. Ele tinha que guardar o vinho, tinha que provar o vinho antes de levar o rei, ele tinha que ter certeza de tudo. Mas ao ver o povo que havia voltado do cativeiro, a situação que se encontrava, a discrepância total, um descalabro social miserável, riqueza de um lado, pobreza de outro, muros caídos, templo abandonado, ele vem. E vem para pôr ordem na casa. Constrói os muros, enfrenta a resistência dos inimigos e coloca as portas na cidade. Depois de tudo isso, vem agora os pobres chorando, a contar-lhes a opressão que estavam passando pelos seus próprios irmãos, os judeus ricos oprimindo os pobres, o pobre tendo que hipotecar a casa, a roça, as terras, a fazenda e até os filhos e filhas para serem escravos, se não pudesse pagar as contas. E muitos perderam a família. E muitas filhas já não tinham mais o domínio dos pais, porque os seus senhores já tinham se assenhorado delas. E eles clamam a Neemias. E Neemias os chama e os repreende e os faz jurar pelo Senhor que eles iriam abandonar aquela forma de usura, de ambição desenfreada. E diz para eles, no livro de Neemias, no capítulo 5, no versículo
de número 15, no final do versículo. Os governadores que vieram antes de mim fizeram muitas loucuras. Exigiram, oprimiram o povo, fizeram contribuir altamente, com tudo. Mas Neemias disse: eu não fiz nada disso por causa do temor de Deus. Está faltando o temor de Deus. E se faz necessário levantar uma geração que tema ao Senhor e procure viver a palavra do Senhor com temor e com tremor, para nós podermos pregar o evangelho de grandeza e glória. Temor de Deus. A Bíblia Sagrada afirma que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então matriculemos, estejamos aptos às aulas do Senhor, a andar na sua presença com temor e com tremor, glorificando e exaltando o seu nome, porque ele é digno de honras e glórias. É a sua palavra. Nós temos que ser praticantes da sua palavra, da sua grandeza soberana, andando no temor do Senhor. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, a igreja primitiva, a igreja que nasceu em Atos 2, aquele modelo, aquele paradigma maravilhoso que com o tempo deixou de existir. Existe muito barulho, gritando, dizendo que é pentecostal, que é isso. Aonde está o teu temor? Você que está mentindo em nome de Jesus, aonde está o temor de Deus no seu coração? Você que não tem transparência, ó pastor, aonde está o temor de Deus no seu coração? Você que é trapaceiro, mentiroso, traíra, aonde está o temor de Deus no seu coração? A igreja primitiva tinha temor. Atos 2 surgiu uma igreja onde o Senhor salvou inúmeras vidas. No sermão, primeiro, o apóstolo Pedro pregando, 3.000 pessoas vieram à frente para se entregar para Jesus. Quantas mil pessoas estavam ali? Só os que se entregaram para ser batizados foram 3.000. Depois quase 5.000. E quantas vezes se faz festa, congresso, se paga caro o pregador, dá hotel para ele, dá muito dinheiro para o magnata ir lá pregar. Samba, sapateia, profetiza, revela, entrega a chave, faz um escarcéu terrível e Jesus não salva ninguém, porque nem lá Jesus foi. Aonde está o temor de Deus? A honra devida a Deus. A glorificação real ao Deus que tudo pode, tudo faz, que não precisa dar satisfações a ninguém. Isaías 43:13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Onde está o devido temor a Deus? Aquilo que a igreja primitiva fazia questão de demonstrar. Atos no capítulo 2, versículo 42 a 47 nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com os segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É preciso o temor de Deus inundar os corações, para que muitas vidas venham a se dobrar diante do Senhor. De nada adianta se pregar e fazer barulho, se gastar muito dinheiro e não acontecer nada, porque não está existindo temor de Deus em muitos corações. Se um pregador vende a Cristo e determina que ele quer um hotel 5 estrelas, ele quer seguranças, ele quer o carro que vai transportá-lo, o avião que vai levá-lo para aqui e para ali, e tantos em dinheiro, é porque ele não tem temor a Deus. Chega de mercantilismo. Chega de vendedores de Cristo, afirmando que são discípulos de Jesus. Quem vendeu Jesus foi Judas Iscariote. Portanto, se você é vendedor de Jesus, você é discípulo dele, de Judas Iscariote. Eu sou contra o pastor miserável, que também leva alguém para pregar na sua igreja e quer dar R$10 para ele pagar o ônibus e ir embora. Se você não pode convidar, não convide. Quem convida, dá banquete. Se você convidou, honre. Agora também chega de usura. Chega de falta de temor. E o camarada chega a dizer que ficou rico em nome de Jesus. Ficou rico com a Bíblia na mão. Ficou rico vendendo o que não é dele. Mostrando seu Rolex, mostrando seus carrões, suas mansões, às custas do suor de um desgraçado. De um motorista de ônibus, de um servente de pedreiro, da dona de casa, da faxineira, do gari, do pequeno empresário. Isso não é temor a Deus. Dessa forma, esse caba não está temendo nem o capeta. Porque no fim das contas, tu vai morar com ele. Se tu temesse o diabo, tu não faria isso. É necessário temer a Deus. Nos dias que nós estamos vivendo, porque Deus sabe de tudo e a Deus ninguém pode enganar. Ninguém tem como driblar a Deus, como fazer o que bem entende para fugir da justiça de Deus, porque um dia todo ser humano terá que prestar contas ao Senhor. Por isso, como diz esse salmo maravilhoso, Salmo 139, para onde é que eu vou da tua face? Para onde? Senhor, tu me conheces, tu me sondas, tu sabes a minha vida nos mínimos detalhes. Davi dizia. Por que Davi dizia isso? Porque ele conhecia o Senhor. Então é necessário estar com o coração cheio do temor de Deus. Nesse Salmo 139, no versículo 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O temor a Deus levou ele a dizer: Senhor, sonda-me. Aos meus olhos tudo está bem, eu posso estar correto, mas sonda-me, vê se há em mim algum mal, mostra-me, revela-me, ilumina, para que eu tema mais o teu nome. Livra-me do mal e guia-me pelo caminho eterno. Isso é temor a Deus. Povo de Deus, todos nós que somos povo do Rei,
eleitos para morar nos céus, se faz necessário temer ao Senhor. Agora, ultimamente, cada vez pior está esse mundão. Portanto, coloquemos no coração esse propósito: temer a Deus acima de tudo. E não errar, e procurar não pecar. Pecar todo homem vai errar, uma coisa nem outra, mas não cometer esses escândalos que muitos estão cometendo. Casamentos destruídos, famílias destruídas, escândalos de muitos obreiros, homens e mulheres, fazendo da igreja o seu meio de vida. A igreja não é meio de vida. Você quer enriquecer, monta a tua empresa. Lute, faça o que for necessário e vença e glorifica o Senhor. Abaixo os mercantilistas, que não tem diferença nenhuma de Lenin, de Stalin, de Mao Tse-tung, de Hitler. Opressores miseráveis que não temem ao Senhor, que pensam em si, nos seus tronos, nos seus familiares, no seu bem-estar. E o povo que morra. Acorda, povo de Deus, e tema ao Senhor, e busque a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Esse é fiel. A Ele honras e glórias, e Ele não desampara aqueles que nele crê. Alguém quiser te julgar mal, te crucificar, dizer que você está desviado, está isso aqui, deixe falar o que quiser. Tema a Deus, e tribute a Deus honras e glórias, e deixe o céu pairar sobre a sua vida. Você, meu amigo, que ainda não se decidiu por Jesus Cristo, pode ser filho de evangélica, filho de crente, ou casado com pessoa evangélica, ou tem evangélico na família, ou é leitor da Bíblia, que não vai à igreja nenhuma, passa a temer a Deus a partir de hoje. Tema ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Volte-se para o Senhor, que é grandioso em perdoar. Não importa o tamanho do seu pecado. Você quer partir para o temor a Deus? Reconhecendo Ele como o Senhor, sabendo que um dia você vai prestar contas a Ele, tema a Deus. E receba o perdão de Deus, você e Ele. E ore, leia a Bíblia e depois você procura um lugar onde tenha pessoas honestas que venham te instruir no caminho dos céus. Ora comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, preguei a Tua palavra, te peço a Tua bênção, a Tua grandeza e a Tua glória. Pai Santo, leva a mensagem aos corações necessitados e aflitos, liberta, abençoa e transforma muitas vidas. E aquele que está a claudicar, a cambalear, a titubear, ó Deus, conduz-lhe no caminho do temor, para que aprenda a temer o Teu nome e glorificar o Teu nome eternamente, e pregar a Tua palavra e viver na Tua presença conforme o Teu querer. Amém. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.